Jesus, no Sermão do Monte, continuando a falar sobre a aplicação da lei, lá os 10 mandamentos, o resumo da lei moral, aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança. Agora ele fala do mandamento que diz: não adulterarás. Segundo a Nova Almeida Atualizada, nós lemos o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Versículo 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Versículo 30. Se a tua mão ou a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Agora, Jesus está falando aqui, tendo falado, como no último comentário, falamos do assassinato verbal, do mandamento não matarás, e Jesus diz que quando nós ofendemos as pessoas com palavras humilhantes, ofensivas, isso representa também um assassinato, né? Porque fere a alma e o espírito. Agora ele fala do adultério. Adultério aqui lá no Velho Testamento está se tratando da relação de infidelidade, de um dos cônjuges ter relação sexual com outra pessoa fora do casamento. Mas o sentido aqui que Jesus está dizendo, está falando agora da perversidade, do uso perverso, não permissivo do sexo. Esse dom maravilhoso que Deus, o Criador, nos deu. E lá ele diz sobre o adultério, e esse assunto aqui complementa com o mandamento de número 10, né, que diz, não cobiçarás. Jesus está querendo dizer aqui que a tentação sexual e a consumação do pecado, né, na área de impureza, que ele está falando de todo tipo de pecado, de perversão da sexualidade. Começa com o olhar, né? E ele está dizendo o seguinte, que eu, porém, lhes digo, todo o que olhar, na outra versão, ao meio da atualizada, diz o homem que olhar para uma mulher, quer dizer, falando do homem no sentido masculino, com intenção impura. É importante destacar aqui essa palavra intenção. Certo? A ocasião, numa aula de teologia, alguém comentou que nós pecamos por pensamento. E há um dizer entre católicos que todos nós pecamos todos os dias por pensamento, palavras e obras. Isso não é bem verdade. O pensamento em si, impuro, que às vezes ocorre em decorrência de ver uma cena assim, sensual, né, de uma mulher que às vezes está de maneira que provoca certos pensamentos, né? Então, isso não significa que é pecado. É tentação. Nós temos que distinguir o que é pecado e o que é tentação. Quando eu disse para aquele aluno que o fato de vir um pensamento ruim, mal, seja de qualquer natureza, no caso aqui sexual, de violação do mandamento, da palavra de Deus, isso em si não é pecado. Porque pecado é quando nós consentimos com aquele pensamento e transformamos ele por uma decisão lá do coração, da vontade, numa intenção, num propósito, né? A pessoa vê aquela pessoa e então vem aquele pensamento, aquela mulher, vem aquele pensamento e esse pensamento se transforma em cobiça e essa cobiça acaba então se transformando num propósito, num objetivo de realizar o ato. É o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículos 14, onde Tiago diz, começando no 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não
tenta ninguém. Ele não expõe as pessoas à tentação, ele permite. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então é isso aí, né? Então, todo pecado em si é resultado do uso de um desejo bom, de uma coisa boa, positiva que Deus nos deu, de maneira errada, não permissiva. Se o pecado fosse em si uma coisa ruim, amarga, ninguém pecaria. Todos pecamos porque o pecado começa com uma tentação que é o estímulo, o convite do desejo de uma coisa boa, né? No caso aqui sexual, que o sexo é maravilhoso, para ser usado de maneira inadequada. Lá diz, não adulterarás, no Velho Testamento, né? Aqui Jesus diz, o adultério começa com o olhar, que não sendo rejeitado, é aceito, transformado em cobiça e por fim consumado no ato do pecado, do ato da impureza sexual de qualquer natureza, não é só no caso de casados, né? Pois bem, isso é importante, porque a tentação faz parte dos santos. O pecador não peca, ele já vive em pecado. Aliás, não é tentado, ele já vive em pecado. Tentação é para os santos. Jesus foi tentado, ele nunca pecou. Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, diz que ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, inclusive nas tentações sexuais. Mas ele não aceitou, né? Então a nossa mente, ela pode ser assediada, atacada por pensamentos ruins. Isso em si não é pecaminoso, é tentação. E Tiago diz aqui que nós devemos ter como motivo de grande alegria quando somos provados, tentados, porque uma vez vencida a tentação, nós somos abençoados, né? E outra coisa, Deus nunca nos deixa ser tentado além das nossas forças. Está na palavra de Deus. Ele permite que nós sejamos tentados de acordo com a nossa capacidade de suportá-la. E aí ele nos assiste com a sua graça. E por fim ele diz aqui, se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Jesus está falando aqui, dentro desse contexto, da questão da prudência. Todos nós, seres humanos, devido à nossa convivência, heranças não de genética, de nascimento, mas influência do meio ambiente, da nossa cultura, cada pessoa tem ali uma área, o nosso caráter é como uma muralha, né? Daquela cidade antiga. E às vezes a muralha tem um lugar que ela é mais vulnerável, essa mais baixa é onde o inimigo ataca mais, joga os seus dardos, as suas flechas. E nós muitas vezes temos aquelas áreas, mesmo que convertemos, nascemos de novo, agora nós podemos olhar a questão do sexo com os olhos de Deus, sem impureza, antes de até glorificar a Deus quando olhamos para uma mulher linda e bonita, podemos admirar como uma apreciadora admira a obra de um artista e o elogia. Podemos glorificar em vez de alimentar pensamentos impuros. Isso é do santo. Jesus via assim. Nós, o homem santo nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo, vê assim, né? Então, mas tem aquelas áreas vulneráveis. Nesse caso, seja no caso aqui dos olhos, né? E também da mão, que às vezes está falando um desejo de cobiçar, né? E quer pegar para si. Então, é que você deve vigiar. Nessas áreas onde você nota que tem aquelas tendências, evita a situação. Se você foi um alcoólatra, evita ambiente e pessoas que estão bebendo ali, né? Se usou droga, nunca mais visita aqueles lugares e amigos que são drogados. E assim por diante. E você tinha hábito de estar sempre na prostituição, adulterando, nos motéis, né? Aí, então, evite, né? Lugares onde você possa facilitar a tentação. Corte e jogue fora, para que você possa ser abençoado. Nós temos que vigiar. Jesus diz, vigiar e orar para não cair em tentação, né? Que Deus nos dê sua graça.